Bom, começar esse vídeo aqui, tá? Primeiro eu quero falar pra vocês, né, do que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre como é que funciona o operacional das empresas e como é que o mercado enxerga isso, tá? Então vai ser interessante pra vocês que não entendem nada de empresas, de como é que funciona, como é que é o operacional, como é que, né, é o reinvestimento, enfim, né? Vocês não têm noção sobre isso, eu vou explicar nessa aula, tá? Eu decidi fazer esse quadro, entre aspas, né, porque recentemente coloquei nos stories, e eu falei sobre um indicador onde mostrava o nível de endividamento de uma empresa. Mostrava se era um endividamento saudável, né? Se eram dívidas saudáveis ou não, enfim. E muita gente curtiu, então decidi começar esse quadro, tá? Eu provavelmente vou soltar algumas imagens aqui junto com esse rostinho, né, não tão bonito aqui. Mas vamos lá. Né, primeiro, como é que funciona as operações? Eu estou de cara aqui com o meu notebook, então, né, o que eu estiver olhando aqui vocês vão ver aí, tá? Como é que funcionam as operações das empresas? Né? As operações, o funcionamento da empresa, né, serve para poder, né, gerar, né, caixa e com isso crescer. Né? Toda empresa ela pretende crescer. E aqui a gente vê que as operações geram lucros, tá? Né? Todo operacional de uma empresa ela tem a finalidade de gerar lucro para a empresa e o lucro eles são da empresa, tá? Ou seja, como você investe numa empresa, você tem parte desse lucro. Até aí a gente explicou. Vamos lá. E aí eles tiram, né? Porque o que acontece? Quando uma empresa ela tem a função, faz a função dela, faz o operacional, né, produz os produtos dela, faz as vendas, enfim, seja lá como é que for. Quando ela chega no final, ela tem um chamado lucro líquido, que é o lucro que ela teve descontando tudo que ela gastou para chegar nesse resultado. E aí, ela, com o dinheiro na mão, ela decide o que ela vai fazer. Vamos supor que você tem uma empresa, e aí você teve o seu mês lá, né? Você operou, fez as suas vendas, fez os seus serviços, né? E aí, no final, depois de você descontar tudo que você gastou para chegar ali, né, e tudo mais, e oferecer o seu produto ou serviço, você teve o seu lucro líquido. E aí você vai decidir se você vai, né, distribuir às vezes para um Prolabore para você mesmo, né, Prolabore, ou você vai reinvestir. E aí fica a critério da empresa. No caso aqui, né, a gente tem duas funções. Né? O lucro líquido, tem duas funções. Ou ela tira parte para reinvestir nela, ou, né, ela paga os sócios, né, que são os dividendos, através dos dividendos. Ou ela pode fazer os dois, ok? Então a gente vê aqui o primeiro desenhozinho, né, de uma empresa, tendo o operacional dela, e aí é fábrica, na verdade, né, tendo o operacional dela, esse operacional, o lucro desse operacional, né, depois de todas as vendas, né, vai ali para o funcionamento da empresa e tudo mais, né, gera o caixa, enfim, né, resumindo, né, a gente tem a empresa no meio, né, e a empresa ela gera o caixa, ela faz gerar o caixa, né, através da fábrica dela ela produz, ela vende e ela faz gerar o caixa. E aí você vem aqui em cima, você tem um dinheirinho, né, o dinheirinho, né, significa que ela pode reinvestir nela. E as pessoas embaixo significa a distribuição para os acionistas. Então ela tem esses dois caminhos. Ou ela pode fazer os dois ao mesmo tempo. Então ela pode distribuir para os acionistas ou também reinvestir nela, tá? Isso não é regra, enfim, é como ela preferir. Né? Muitas empresas, uma dica importante, muitas empresas, né, quando estão no começo, não pagam muito para você que está investindo nessas empresas porque elas estão focadas em pegar o dinheiro que sobra e reinvestir nelas. Então, uma empresa quando ela está crescendo, ela normalmente ela tem um risco grande. Então, o mercado precifica num valor menor pelo risco. Mas, ainda assim, ela tem uma possibilidade de crescer, porque se ela está reinvestindo nela, ela tem, né, claro, chances de crescer, porque é para isso que ela está reinvestindo nela. Então, a gente olha aqui esse gráfico, né, que a partir de um reinvestimento, né, teve até o cortezinho aí do TO, a partir desse reinvestimento aqui, vai, né, para a empresa, volta para a fábrica, porque a empresa pega, fala, não, vamos, né, produzir mais, vamos crescer, né, em tal setores aqui. Vai para a fábrica produz mais, né, porque agora ela está expandindo, então ela vai produzir mais, volta para a empresa, o dinheiro, né, que ela teve, na verdade, as operações, né, tudo ali administrado pela empresa, e ela tem de novo o caixa, só que agora ela tem mais do que ela teve no início do reinvestimento. Tá? Essa é uma operação que, né, de fato dá certo, é uma operação que foi feita ali
o exemplo aqui foi feito dando certo, a empresa, né, conseguindo reinvestir nela e conseguindo lucrar mais, que normalmente, né, dá certo quando de fato, né, ocorre tudo conforme o planejado. E aí ocorreu que teve mais lucro aí depois do reinvestimento. Agora ela pode distribuir também para os acionistas ou botar na empresa. E é um ciclo, né? É só nisso que fica. Não para em nenhum lugar, só nisso que fica, tá? E aí, quanto maior o resultado após o reinvestimento, que nem a gente explicou na imagem anterior, o mercado precifica cada vez mais, né? Cada vez mais alto, na verdade. O certo é cada vez maior o valor, né? Que eu não coloquei aí. Mas o mercado ele precifica de uma maneira cada vez maior o valor. Por quê? Se é uma empresa que cada vez está dando mais lucro, isso significa que ela está ficando mais valiosa porque ela dá mais lucro. Então, se ela é uma empresa valiosa, eu não vou, né, negociar, né, a ação aqui, o papel da minha empresa por R$ 2. Né? Se ela vale mais, eu vou, né, negociar ela por 20, por 30, por 50. E, enfim, é mais ou menos o mercado vê dessa forma. As empresas que estão começando, o mercado, né, tende a baixar o preço. Né? Normalmente você vê aí as small caps, empresas de baixa capitalização, elas têm baixa capitalização porque, primeiro, elas ainda não são empresas tão grandes, né? Então, automaticamente, o valor de mercado delas acaba sendo baixo, né? Porque você tem o risco e tudo mais. Mas essas empresas são as que têm potencial de você ganhar, né? Quando de fato você pega uma empresa boa, que você acredita nela, que você entende o negócio dela, né? Se você pegar uma boa empresa, ao longo do tempo você tende a ganhar muito mais do que simplesmente uma empresa que já está grande, tá? Não quer dizer que a empresa que é pequena, isso é um conceito mais avançado, mas não quer dizer que a empresa que é pequena cresce muito mais do que a grande, porque a grande também, né, por mais que ela já seja grande, ela pode crescer muito mais, né, porque ela tem uma situação muito melhor, vamos dizer assim, tá? Isso é um conceito mais avançado, mas eu quero que vocês foquem no operacional, tá? O ponto é esse. E aí, né, o preço, ele segue o lucro. As cotações acompanham o lucro, tá? A Engie, por exemplo, ela, na verdade, os dois gráficos, né? Eu não sei se não vai dar, provavelmente não vai dar para vocês lerem aí, mas no gráfico de cima, até eu tô tentando ler, é o fechamento. O que é fechamento? É o fechamento do valor de mercado. Então, o preço que ela está valendo no mercado, tá? O preço a gente não vai conseguir ver, mas não é isso que eu quero que vocês foquem. O Itaú, a mesma coisa. O gráfico de cima são dois gráficos, tá? Dois gráficos nos dois gráficos da Itaú e da Engie, tá? No gráfico de cima é o fechamento, o valor de mercado, e o gráfico de baixo é o lucro líquido da empresa. Então, vocês conseguem ver que tem uma certa, vamos botar assim, parecido, são gráficos parecidos. Porque conforme, né, embaixo, né, conforme o lucro da empresa vai crescendo, cada vez mais o mercado olha e fala, caramba, né, ela está dando mais lucro, né, então ela é mais valiosa, então eu vou aumentar esse preço aqui, porque se ela dá mais lucro, eu não quero, né, que eu venda barato ou eu pague barato nessa, então enfim, né, esse que é o intuito. Então vocês veem que muita gente fala, não, mas preço de ação pode oscilar e você nunca sabe o futuro. De fato, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, se a empresa dá lucro e cresce esse lucro, o mercado vai tender, né, a precificar cada vez mais alto esse valor. Então, ela vai se tornar uma empresa cada vez mais valiosa, porque primeiro ela vai ter mais valor de mercado, tá? Os acionistas vão ver isso de uma forma muito boa e também que ela vai crescer em tamanho, né? Então ela vai acabar valendo mais de qualquer forma. Ok? Claro que tem muitos outros pontos a serem avaliados, mas eu quero que vocês foquem no operacional. É assim que uma empresa funciona, ela tem o objetivo, né, o caixa final tem o objetivo tanto de reinvestir nela ou distribuir para o acionista. Normalmente, empresas que já são grandes, de grande porte, né, que já tem uma geração de caixa muito alto, não investem muito nela. Tá? Não quer dizer que elas não cresçam, mas elas não investem muito nela. E aí elas tendem a liberar, né, um maior caixa aí para os acionistas. E normalmente você recebe mais com empresas maiores. Agora, empresas pequenas, né, você acaba recebendo bem mais porque elas estão focadas em reinvestir nela. Né? E aí você tem a questão de pegar uma alta e de pegar uma empresa em crescimento. Tá bom? Então é isso. Basicamente é isso.
tá? Eu queria mostrar um pouco como é que funciona o operacional de uma empresa e o que, que ela tende a fazer com caixa, e espero que você tenha entendido, tá? Comenta aqui embaixo, por favor, né, você que está com dúvida, comenta aqui embaixo, eu não quero que você fique com dúvida, ou até você que viu o vídeo aqui e curtiu, enfim, quer comentar alguma coisa, coloca aí embaixo no comentário que eu tô doido para responder você, tá bom? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo aí.